Aleluia, aleluia. Eita, Deus bom e abençoador. Bom dia, Deus abençoe você, da delícia, né? Aleluia, Deus te abençoe. Aleluia, Maria, Deus abençoe. Elielza, Deus te abençoe. Sejam bem-vindas a esse momento maravilhoso. Seja abençoada todo mundo. Raquel, Deus abençoe, bom dia. Bom dia, Giovânia. Bom dia, Aldinha. Chama aquela turma lá da família, Aldinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe vocês. Vamos continuar com a nossa história, né? Caminhando nas pisadas do nosso pai Abraão. Aleluia. Nós temos um Deus bom, nós temos um Deus abençoador. Nós temos um Deus que nos direciona. Isso, pastora Luciele, Juliene. Aleluia. Então, gente, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que nos sinaliza. A gente tem um Deus que nos sinaliza. Amém? Então, não vamos parar porque nós temos uma sinalização. Nós temos um Deus de visão. Nós temos um Deus que nos estimula, né, a seguirmos, a andarmos, a caminharmos de vitória em vitória, de glória em glória. Amém? Aqui em João Pessoa está chovendo. E aí na sua terra está chovendo? Aleluia. Está chovendo aí em Campina Grande, está chovendo aí em Caruaru, está chovendo aí em Maceió. Onde é que você está? Manda dizer como é que está o clima aí para você. Aqui está um clima agradável, chuvinha. Raquel Andrade, Deus abençoe sua vida. A bênção do Senhor está na tua casa, está na tua saúde, está na tua vida, está em tudo que você coloca a mão. Jeane está dizendo lá tem muita chuva. E aí, Silvana, como é que está aí, Mandacaru? A Aldinha está dizendo que Campina Grande está chuva e frio. Eita glória. Caruaru está um pouco frio. Amém. Aleluia. Então aí, você está sentindo frio, você está chovendo, está sol, como que está aí tua terra? Aleluia. A bondade dele está nos seguindo todo dia, todo dia, todo dia. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada pela tua força. Obrigada pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus bom, tu és Deus abençoador. Tu és o Deus da tua palavra para fazê-la cumprir. Não existe um Deus como nosso Deus. Aleluia. Não é, Lucileia? Lucelia. Aleluia. No Ceará. Tá frio agora. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus é muito maravilhoso. Silvânia tá dizendo que lá em Mandacaru tá frio. Coisa boa, João Pessoa frio, né, irmão? Deus nos surpreende, né, Jamines? Aleluia, Deus é bom e abençoador. Deus é Deus da sua palavra para fazê-la cumprir. Eu vim aqui orar por vocês, animar vocês a continuar, animar vocês a seguir as pisadas do nosso pai Abraão. Quem aqui deseja andar nas pisadas de Abraão? A Bíblia nos diz que os filhos andam nas pisadas do nosso pai Abraão. Então, gente, vamos descobrir onde esse homem pisou. Vamos descobrir o que esse homem fez de tão importante. Aleluia. Qual a sinalização que Deus deu para esse homem? Quais as orientações de fé? Porque nós temos que ter esse mesmo tipo de fé. Temos que estar dentro dessa descendência. Aleluia. Então aqui, obrigada, mantenedores desse ministério. Você que é dizimista, você que é ofertante, você que ainda não pegou o Pix da igreja Mover em Cristo, mas tá aqui, ó. 83999461092. Amém? 61, não. 999461092. Se você ainda não é um mantenedor desse ministério, se você ainda nunca deu oferta, faz para tu ver a diferença que vai acontecer na tua vida. Se você é dizimista, se você é ofertante, eu já oro para que a bênção de Deus dê continuidade nos favores, na misericórdia do Senhor sobre sua vida. Saiba que você está debaixo de muita oração. Amém? Vai lá em oração domingo pela manhã, nas igrejas Mover em Cristo, nós teremos o Café com Cristo. Como é que isso funciona? As pessoas levam o seu cafezinho, colocam lá na mesa da comunhão, na mesa com Cristo,
E passa uma hora e meia orando. Orando por quê? Orando pelo pessoal da live, ó. Orando pela tua casa, pela tua vida, pela salvação da tua família, pelo crescimento dessa visão, pela clareza dessa visão, pelas pessoas que são abençoadores, orando por você, todos os domingos pela manhã, na Igreja Mover em Cristo sede, e domingo agora, a Igreja Mover em Cristo de Caruaru já pegou junto. Já vamos ter o nosso primeiro café com Cristo. Amém? E olha o cardápio, meu amigo, tá tão grande que eu acho que ninguém vai nem almoçar domingo, porque do jeito que o negócio tá lá, o negócio lá pegou, o negócio é manguzá, é cuscuz. Olha, é tanta coisa, é pão, é bolo, é refrigerante, é chocolate quente. Olha, menino do céu, pelas caridades. Eita, povo abençoado. Então, quando terminar o nosso tempo de oração, uma hora e meia orando pela igreja, né? Nós vamos ter o nosso café da manhã com Cristo, né? Um café com Cristo. Vai ser gostoso demais tomar café com aquele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso? Então, gente, eu vou orar por você agora, para a gente dar continuidade às pisadas de Abraão. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Quero te dar graças pelo entendimento da tua palavra. Quero te dar graças por cada pessoa que está aqui, Senhor. Ô Senhor, por essa palavra penetrando no mais profundo do nosso ser, nos levando a lugares mais altos, Senhor, nos ensinando toda a verdade. Nós glorificamos ao Teu nome, Senhor, por cada pessoa que já está aqui na live. Obrigada, Senhor, por aquelas pessoas que vão vir, que vão ouvir depois. Eu já te agradeço pelo Teu Espírito movimentando a vida dessas pessoas, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas pessoas tendo uma intimidade contigo maior. Obrigada por elas te conhecendo como Senhor da vida delas. Obrigada porque o mal não pode tocá-las, Pai. Obrigada pela tua bênção, salvadora, provedora, protetora, abençoadora. Obrigada, Senhor, porque estamos aprendendo a andar nas pisadas de Abraão e vamos andar, Senhor, porque somos teus filhos. Queremos, Senhor, imitar nosso pai Abraão, Pai. Ele é o pai da fé. Obrigada porque você deixou escrito para o nosso ensino. E obrigada por essa manhã de bênção e de paz, onde vamos aprender princípios que vai mudar as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amados? Então, eu estava meditando, né, hoje pela manhã, sobre por que Deus deu uma visão a Abraão, né? Deus poderia ter lhe dado um filho sem precisar de mostrar os céus, sem precisar de tirar ele da tenda dele, né, da casa. A gente dentro da casa, a gente não tem... A gente olha para cima e a gente vê telhado, algo impede da gente ver mais além. Aí Deus, profeticamente, ele tirou Abraão de dentro da casa. Ele tirou Abraão de dentro da tenda. E mandou que Abraão ficasse olhando para os céus. E lá ele mostrou muitas estrelas. Muitas estrelas. E ele pediu a Abraão, Abraão, você vai ter um trabalho, você vai tentar contar essas estrelas. Vê se você consegue contar essas estrelas. Assim será a tua descendência. Então, depois dessa sequência que eu vim com vocês, né, que eu não vou repetir hoje, Abraão chegou até aí e Deus agora estava mostrando a Abraão uma visão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem visão, o povo perece. Sem visão, não há motivação. Sem visão, ninguém dá andamento. Você tem que ter algo na frente, que é para você se motivar, você se programar. É necessário que todo mundo tenha uma visão. Por exemplo, essa época agora está frio. Aqui já a pessoa está chovendo. Se você não tem um trabalho, se você não tem a visão de ir no centro e resolver alguma coisa, fique certo que o seu dia vai ser deitado. Se você não está esperando, você está deitado, sem vontade nem levantar. De repente você recebe um telefonema, alguém falando, eu vou almoçar aí na sua casa. Rapidinho você tem um quê? Uma visão, uma motivação, uma coisa para fazer. Aquele frio parece desaparecer, aquele cobertor jogado do lado, você corre, você pega a vassoura e você varre e você limpa. E você se prepara, ou você homem tá lá e de repente tem um telefonema, o patrão tá te chamando, o chefe tá te chamando, vamos fechar o negócio agora, você solta lá
aquele celular que você pensou que ia passar aquele dia todo deitado, você se levanta rápido. Eu tenho essa visão aqui dessas lives, e isso me faz todo dia levantar com uma direção. Todo dia eu me levanto e digo, então hoje tem live. Eu preciso orar, eu preciso organizar as coisas, eu preciso me trocar, eu preciso tomar um banho, eu preciso me arrumar, que eu vou ter live. Há uma motivação para a vida. Há uma motivação para chegar em algum lugar. Se você não tem uma visão, se você não tem uma motivação, você não pode ter esperança. Você não pode gerar fé. Você não pode sair do lugar. Se você está parado na tua vida espiritual, parado na tua vida conjugal, parado na tua vida emocional, sentimental, é como se tivesse um morto-vivo. Uma vez o Senhor falou para mim o seguinte, disse, Marta, eu vou movimentar a tua vida com as ondas do mar. E eu disse, movimentar a minha vida com as ondas do mar. E eu fiquei esperando que fosse naqueles dias, mas às vezes é agora. E eu disse, às vezes eu fico olhando para mim e digo, meu Jesus do céu. Rapaz, é tanta coisa que eu tenho para resolver. É tanta coisa que eu tenho para fazer. Tanta coisa que eu tenho para... Sabe? É como se eu tivesse em todas. Rapaz, isso não dá tempo nem de pensar quantos anos eu tenho. Isso não dá tempo de pensar em nada. Eu tenho que me movimentar dentro desse movimento de glória. Eu penso, olha, eu tenho que resolver isso na igreja Mover em Cristo, sede. Eu tenho que me organizar para a igreja Mover lá do bairro da Glória. Eu tenho que movimentar a igreja Mover em Cristo, sede. Eu tenho que falar isso para o ministério. Eu tenho que resolver esse negócio no departamento tal, no departamento tal. Eu tenho que falar isso com as lives. Eu tenho que aconselhar esse pastor daquela determinada igreja. Eu tenho que responder essas perguntas aqui. Eu tenho que mandar oração para fulano. Eu tenho que orar para ciclano. Ó, rapaz. Uma visão. Isso movimenta nossas vidas. Mas se eu não tiver visão, se você não tiver para onde ir, você não sai do canto. Quantas pessoas desmotivadas, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas que não têm esperança, quantas pessoas sofridas, porque eles pararam no tempo. E Abraão, quando Deus mandou ele sair da terra dele, Deus já começou a renovar as forças de Abraão só nesse convite. Porque imagina, você está em casa e você recebe um convite, você vai viajar. Quando você recebe um convite, você vai viajar, você já pensa o quê? Na mala. A minha não dá tempo de eu desmanchar direito. Eu deixo minha mala quase arrumada para a próxima viagem. É sempre uma preparação. Então, quando Deus falou com Abraão, Abraão, tu vai sair da tua terra, ele já estava dizendo, Abraão, vamos agora começar uma nova história, vamos começar um novo tempo, vamos se movimentar, vamos fazer alguma coisa. Deus não quer ninguém parado. Deixa eu dizer para você, Deus não quer ninguém parado. Se você está parado, é hora de ligar o motor. É hora de se movimentar, é hora de fazer alguma coisa. Chega de esperar um tempo, chega de dar força a esse desânimo. Tem pessoas colocando combustível no desânimo. Tem pessoas colocando combustível na tristeza. Tem pessoas colocando combustível nas decepções. Manda as decepções ficarem para trás. E segue aquilo que Deus tem contigo. Você está escondendo. Deus está me mostrando agora, mano. Pessoas escondendo seus talentos. Pessoas colocando o seu poder de efetuar no chão. Porque alguém te desapontou, travou você. E Deus está falando com você agora. Para de dar asa a quem não tem. Deus não te fez para parar por causa de A e nem de B. Aproveita a nova oportunidade, a nova chance que Deus tem te dado. Te levanta. Corre a carreira que Deus tem te chamado. Faz o que está na tua frente para fazer. Reassume tua vaga. Reassume tua vaga. Abraão, ele estava parado ali, 75 anos. A senhorinha dele também lá, já não tinha mais esperança. E Deus convocou ele para uma missão grandiosa. E agora Deus estava mostrando uma visão para ele. Quando entramos em obediência à palavra de Deus, Deus vai alargando, mano, as nossas telhas, Deus vai mostrando, sabe? Deus vai nos dando. Isso não quer dizer que a gente não vai ter o que trabalhar, porque, amado, você não tem força sem fazer esforço.
Se você vai para academia, você se esforça tanto que você diz, rapaz, no lugar de eu melhorar meu corpo, foi todo machucado. Você de tanto fazer exercício, você fica todo doído, mas se você para, você não chega em lugar nenhum, você continua, seu corpo pega forma. Deixa Deus continuar essa carreira que começou. Para de pular de canto em canto, galho em galho. Deus te plantou aí, fica aí. Dá tempo. Cresce. Amadurece. Fica perto de pessoas animadas. Fica perto de pessoas que te puxam para frente. Perto de pessoas que têm o que te oferecer. Amada, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sigo um líder que ele não fez nada, que ele não venceu nada. Às vezes as pessoas têm a fama, mas não têm a força. Entendeu? Já está escorado em outros. O que eu posso olhar para me espelhar, para querer chegar, para querer vencer? Eu não. Olha, um líder que nunca sofreu nada, amado, esse não tem cicatriz, não tem marcas. Deixa eu dizer para você, até Jesus é todo cheio de cicatrizes. Para ele chegar, sentar na cadeira que ele sentou, ele tem cicatrizes. Então não é porque a pessoa sofreu, está passando aquilo. Paulo disse, não me envergonhe das algemas, mas você tem que trabalhar dentro da cadeia ou em qualquer lugar que você esteja, você tem que brilhar. Então Deus mostrou a ele. Depois que Deus mostrou isso a ele, no capítulo 15, que Deus anima Abraão, ele promete um filho mostrando as estrelas dos céus. A Bíblia diz que, verso 6, ele creu no Senhor. Ele acreditou numa coisa que não era muito fácil acreditar. Você acredita nas coisas fáceis ou nas coisas que é impossível para você? Isso lhe foi imputado para a justiça. E disse mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para te dar por herança essa terra. Deus estava falando o quê? Eu vou lhe dar, Abraão, eu tirei você de lá, da casa de seu pai, e vou lhe dar uma terra. Quando Deus diz a você que vai lhe dar algo, o que você diz? Obrigada, Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus é muito bom, tchá, né? Só que perguntou a Abraão, Senhor Deus, como saberei que eu vou possuí-la? Eu vou lhe dar isso. Como eu saberei que vou possuí-la? Como eu vou saber que isso é meu? Qual é a prova que eu tenho que fazer? Como que eu vou saber que essa vitória é minha? Aí o Senhor disse a ele, olha o que foi que o Senhor disse. O Senhor não disse, eu que estou falando, eu sou teu Deus, eu sou poderoso, sou isso. Não, ele disse, vamos entrar em aliança comigo. Para eu te dar algo, você tem que fazer algo. Isso é aliança com Deus. Ele disse, respondeu o Senhor, toma uma novinha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Você precisa fazer um oferecimento de uma novinha, de uma cabra, ou de uma ovelha, de uma cabra, de um cordeiro. Todos eles têm que ter 3 anos. Exigência. Para Deus, irmão, é para Deus. Então, qualquer coisa serve, qualquer coisa não serve. Interessante, irmão. A gente não se prepara para oferecer nada para Deus. A gente acha como é para Deus, ele tem que receber tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é como a gente pensa, como a gente quer. Deus tem a forma dele. E eu tenho que saber o que Deus quer e como ele quer. Eu tenho que saber como Deus quer e como ele quer. E ele diz, eu quero um cordeirinho, eu quero uma cabra, eu quero um cordeiro, eu quero uma novilha, eu quero uma cabra, eu quero um cordeiro. E eles precisam ter 3 anos. Não é qualquer um que você vai pegar lá, não. Ah, vou dar isso aqui, acho que vai ser isso. Não, eu só posso dar isso. Não, isso aqui tá bom. Não. Cada um deles tem que ter 3 anos. Eu quero 3 e cada um deles tem que ter 3 anos.
Mas eu também quero uma rolinha e um pombinho. A Bíblia diz que Abraão, tomando todos estes animais que Deus tinha sinalizado, quer seguir as pisadas de Abraão, meu irmão? Às vezes a gente quer a bênção de Abraão, mas não quer a fé de Abraão. Fé é ação que corresponde uma sinalização, que corresponde uma palavra dita. Ah, meu irmão, mas Jesus já fez o sacrifício. Eu sei, eu tenho certeza disso, mas ele, o mesmo Deus, o mesmo Novo Testamento que diz que Abraão, que Jesus já fez o sacrifício, diz que eu e você precisamos ser filhos de Abraão e andar nas pisadas dele. Ser filho de Abraão e andar nas pisadas dele está escrito em Gálatas, está escrito em Romanos. E como é que eu sou filho de Abraão e não quero andar nas pisadas dele, irmãos? Que revelação é essa que tira Abraão, que tira a vida de Abraão, que tira a história de Abraão e que só recebe a bênção dele? Não. Nós precisamos seguir o que foi que Abraão seguiu. Peça especificamente o que Deus quer, como Deus quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que eu sou a mulher do testemunho mesmo. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Uma vez, alguns anos atrás, quando a minha amiguinha estava comigo aqui na terra, né? Aquela hora está comigo dentro de mim, está no céu. E vamos nos encontrar. Mas quando ela estava comigo, ela era uma pessoa que ela não tinha capacidade de ficar sozinha em casa. Então eu sempre precisava ter uma pessoa comigo, né? E essa pessoa que estava comigo nesse tempo, ela também, quando eu saía, ela fazia comida. A Midinha era uma pessoa normal, ela só era incapaz de ficar sozinha em casa, né? Eu não podia deixar ela sozinha em casa. Mas ela se resolveu, ela tomava banho, ela comia, ela sabia se escovar, ela sabia se pitear, ela sabia cuidar da vida dela. Só que sozinha ela não podia ficar. Então a pessoa me dava uma força também, dava uma arrumada na casa, às vezes fazia uma comida. Nesse dia eu saí, eu disse assim, olha, eu tô querendo uma peixada hoje, e você faz pra mim? A menina disse, faço. Eu disse, olha, você faça assim, 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 assim. Eu deixei lá, eu faço um peixe, faço um arroz, faça assim, faça assim, faça assim. Orientei tudo. Deixei os materiais todinho lá e fui pra cidade. Quando eu cheguei, irmão, a mesa estava posta. Que coisa linda. Ai, meu Deus, que bênção. Tava tudo prontinho. Tava o peixe, tava lá, tava no molho, tava lá a porçãozinha de pirão, tava lá o arroz, tava tudo, mano. Quando eu sentei para comer, ela tinha feito tudo que eu tinha pedido, mas não do jeito que eu tinha pedido. Não pegava uma letra do que estava no meu coração, no sentido do sabor. Irmão, aquilo me deu um nervoso tão grande, que eu tinha investido naquele almoço. Eu tinha comprado aquele peixe, aquele estava no meu coração, eu sabia como eu queria. E eu vinha com a boca cheia d'água para comer aquela comida que eu estava pensando. E quando eu cheguei, mas que eu provei, não era nada, nada, nada. Olha, não pegava uma letra. Eu respirei fundo e disse, vou falar com ela. Porque eu tinha dito a ela as quantidades certas, do tempero, tudo direitinho. E ela fez, só não fez do jeito que eu queria. E eu fui falar com ela. E quando eu fui me levantando, o Senhor disse, Marta, fica um pouquinho aí que eu preciso falar com você. Eu disse, fala-me, Jesus. E ele disse, olha, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso acontece muitas vezes com você, entre você e mim. Você faz o que eu te mando, mas não do jeito que eu quero. O que eu mando fazer, você faz. Agora você só não faz como eu quero. Quando eu vou experimentar, não é aquilo que eu queria. Você não colocou os ingredientes na medida certa. Você fez, mas fez do seu jeito. Ela fez, mas fez do jeito dela. E não do jeito que você pediu. Essa mesma coisa acontece com você. Irmão, eu gelei. Eu parei, respirei fundo e disse, me perdoe, Pai. Me perdoe por te decepcionar naquilo que eu faço. Não é naquilo que eu não faço. Eu decepcionei, meu Deus, naquilo que eu faço.
Uma coisa é você decepcionar porque você não faz. E outra coisa é porque você não prestou atenção suficiente para fazer do jeito que ele te pediu. A gente sempre dá o nosso jeitinho brasileiro para fazer do jeito que a gente quer e não como Deus está pedindo. Quando encontramos a primeira dificuldade, quando mexe no nosso ego, quando puxa de nós esforço, entrega, a gente diz, não, eu vou fazer, mas desse jeito. Só que quando ele vai provar, amado, ele não consegue, não desce, porque não era aquilo que ele queria. Não chega, não bate. E do jeito que eu não consegui comer aquela comida. Eu fui tentar comer, mas não tinha condição. Eu não estava gostando daquilo ali. Eu não aceitei aquilo de jeito nenhum. E nunca mais eu esqueci. Se tem uma comida que eu nunca mais esqueci na minha vida, foi essa. Porque ficou bem parecida daquela que eu fazia para Deus. Então você acha que se Abraão tivesse pegado qualquer novilha, tinha dado certo? Não. Se ele tivesse pegado qualquer cabra, tinha dado certo? Não. Se ele tivesse pegado qualquer cordeiro, tinha dado certo? Não, ele precisava escolher os cordeiros, ele precisava escolher os animais dentro daquela faixa etária que Deus tinha pedido. Ele tomou esses animais do jeito que Deus pediu, partiu em metades, uma de frente à outra, organização na entrega do pedido. Colocou as coisas nos seus devidos lugares. E depois que ele fez isso para ofertar ao Senhor, né, uma de frente à outra, ele não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão ficou tomando conta. Ele ofertou e ficou tomando conta do oferecimento para que o diabo não tocasse no seu trabalho. Às vezes eu fico pensando como que os filhos de Deus querem ter mordomia. Como que são folgados, viu? Rapaz, não quer fazer nada, quer ter direito a tudo. Quer fazer de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem compromisso. Na hora que dá tempo, quando der tempo, quando eu me lembrar, quando eu quiser. Foge completamente das direções. Mas quer as bênçãos. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado igual meu pai Abraão, toda sorte de bênção. É, que ótimo, é mesmo. Mas cada bênção, mano, tem os seus deveres e direitos. Nós temos direitos e deveres. Se não cumprimos os nossos deveres, os direitos não chegam até nós. E a gente observa isso nas nossas vidas. Olha a tua vida. Olha a sua vida e veja quanto falta. Será que Deus está surdo no céu com tampão nos ouvidos, com a mão encolhida? Não, a Bíblia diz que Deus está com a mão estendida. A parte de Deus está tudo perfeitíssimo. Só falta a nossa. Mas, irmã, a gente vive pela fé. Sim, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Uma coisa morta fede. Vira cadáver de fé. Porque não tem vida, mano, não tem movimento. Você entende isso? Não tem movimento. Como você quer ter prosperidade sem movimento? Como você quer ter uma família abençoada, amado, sem você investir na tua família? Sem haver o perdão, sem haver a reconciliação, sem haver a entrega, sem haver o cuidado, o amor, a disponibilidade, o servir. Você quer uma família abençoada? Quando você quer um filho abençoado, quando você não para conversar com ele, não para orientar, não para orar, não ensina regra, não ensina princípios. Desde pequeno até grande, você não ensina princípios. Você não segura seu não, você não segura seu sim. Você não orienta. Você não coloca regra na tua casa, não coloca domínio na tua casa. Eles fazem o que eles querem. Você anda seguindo aí rede social e deixando teus filhos aí bagunçar, fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E você fica aí, sou cara de... fazer o quê, né? Fazer o quê? Ele não quer para as coisas de Deus, mas aquilo que
que você acha que está certo, você exige. Você exige de você mesmo. Quando você quer uma coisa, você faz, você tem esforço, você tem dedicação, você tem empenho. Quando é para as coisas de Deus, você joga para lá. Não liga, não estuda, não ora, não medita, mas sou abençoado. Será que dá certo esse negócio? Será que esse negócio está certo? Interessante, a gente paga água, a gente paga luz, a gente compra gás, a gente paga as compras, a gente faz tudo, paga cartão, mas o dinheiro não deu não. Esse mês nem deu. E não. Que coisa, né? O dinheiro não deu não. Deus sabe que não deu. No dia que deu, eu vou tomar emprestado para Deus. Vai emprestado para Deus. Interessante, irmão. Como a gente não liga com as coisas de Deus. O interesse pela igreja, o interesse pelo movimento, pelo crescimento, a oração pelas vidas, o evangelismo na nossa rua. As pessoas que você vai ser responsável, Maria, aquelas que você conhece. Sabia que os pastores não vão ser responsáveis por todo mundo? Não. As pessoas que passam na tua loja, na tua padaria, no teu salão de manicure, as pessoas que você chega até elas, você é responsável pelo sangue delas. O que você sabe de Jesus, se você não disser, amada, você vai responder pelo sangue dessas pessoas. Não é os pastores, nem a igreja, nem a rede social. O evangelho está pregando todo canto, não vai porque não quer. Você já falou o quê? O que foi que você falou? O que foi que você falou? O que foi que você disse, você mostrou? Eu lembro que uma vez eu cheguei lá meu Deus. Na Parnamirim. Estava ensinando em Parnamirim. E eu saí com as meninas, umas alunas da escola. Engraçado que elas iam 2, 3 meninas numa loja. E elas iam proposital. Chegava lá, elas ficavam escolhendo um sapato e elas ficavam uma comentando com a outra. Proposital, sobre o culto. Eu dizia, menina, você viu aquele testemunho? Você viu aquela palavra? Rapaz, olha, eu fiquei encantada e ficava comentando, segurando o sapato para segurar a vendedora perto. O vendedor ou a vendedora chegava perto e elas olhando o sapato e comentando sobre o culto. E falando sobre o culto. E mostrando o que Deus estava fazendo naquela igreja. Terminava a moça ou o rapaz perguntando, onde é essa igreja? Elas davam o endereço. Convidava de um dia do culto. E às vezes comprava, às vezes nem comprava o sapato. Saía para outra loja, propositalmente, para atrair os vendedores. Olhava os sapatos mais caros, as roupas mais caras, atraía os vendedores, começava a conversar entre elas e convidava as pessoas. Quando se interessava, elas convidavam as pessoas para ir à igreja. Visão. Estratégia. Ardendo no coração as responsabilidades, você está fazendo o que Deus te manda. Eu fui domingo para a igreja, e domingo acho que eu vou de novo. Sim, acha que vai de novo, vai levar quantas pessoas? Será que esse não é um oferecimento dos 3 pombinhos? 3 anos. Será que Deus já te deu alguma orientação? Será que você já se interessou o suficiente para olhar as estrelas dos céus? E assim será a tua descendência. Você vai possuir a terra. Deus estava dando a ele uma visão, mas com a visão veio uma direção de um oferecimento, de um trabalho prestado, de um cuidado, de um zelo, de uma exigência. Cada fala de Deus tem uma exigência que carrega. Se não te custa nada, amado, não vai sobrar nada para você. Deixa eu dizer novamente, se não te custa nada. Se você recebe uma palavra do Senhor e não te custou nada, você perdeu a oportunidade de desenvolver esse poder e esta unção sobre a sua vida. Tem que envolver sua vida. Tem que ter gosto de sangue. Tem que ter sacrifício. Ninguém gosta disso. A gente gosta de coisas fáceis. Coisas fáceis. A gente não gosta de sacrifício. A gente não gosta de esforço. A gente gosta que o maná caia do céu. Lá na nossa mesa. E que os anjos vão lá na frente e já prepara a mesa. Já coloca os pratos, só acertar.
E a coisa não funciona assim. A palavra que você ouvir da parte de Deus precisa fazer um oferecimento a ela. Ele diz, como é que eu vou saber que isso vai se cumprir na minha vida? Ofereça. Faça um oferecimento de valor. Faça um oferecimento de honra. Faça um oferecimento que te custe alguma coisa. Ele mostrou as estrelas dos céus. Ele disse que assim seria a descendência dele. Ele disse que ele ia dar uma terra a ele por herança. E ele disse, essa herança, que é a herança de Abraão, que a gente quer, custa quanto? Esse oferecimento. Eu quero 3, eu quero um novinho, eu quero uma cabra, eu quero um cordeiro, eles precisam ter 3 anos, eu quero uma rolinha, eu quero um pombinho, eu quero que você organize assim, ó, e faça assim, assim, coloque eles assim, 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 diante de mim, eu quero que você tome conta para o diabo não tocar, até nascer. Por quê? Porque às vezes, amada, a gente faz um oferecimento e a gente começa a falar. A gente começa a murmurar porque a gente fez aquilo que ninguém viu, porque não recebeu, porque não sei o que, eu dei isso, eu fiz aquilo, eu ofertei aquilo, não sei o que, as aves de rapina, comendo. Comendo. Depois que oferece, ainda fica cuidando, para o diabo não tocar, fechando a boca, cuidando, zelando, para Satanás não ir lá e apodrecer o teu oferecimento. Mas aí a Bíblia diz que no meio do caminho apareceu a situação de Agar. Outro erro. Esse erro, amado, está até hoje danificando. Amado, nossos erros, eles são perdoados, mas os danos, às vezes, passam de geração. Sabia? Os nossos erros são perdoados, mas os danos ultrapassam geração. É bom não errar. Porque o erro de Abraão e Sara com Agar, que não tinha nada a ver com o pato, e nasceu Ismael, foi perdoado. Mas os danos do erro está até hoje. Os danos dos nossos erros marcam vidas, marcam pessoas, atrapalham o ministério. Às vezes pessoas atrapalham o ministério. Como de liderança de um ministério, eu tenho muito cuidado nas pessoas que Deus me confia. Porque eu nem posso deixar fazendo do jeito que elas querem. E nem posso fechar, amado, uma torneira de honra, uma torneira de unção, simplesmente porque está perto de mim, eu vou segurar para não deixar essa pessoa fluir. Eu não posso fazer isso. Eu estou danificando uma pessoa e muitas pessoas que podem ouvi-las. Eu acompanho as pessoas o máximo que eu posso. Eu saio de um canto para outro, eu fico perto, porque aquela pessoa tem um potencial, tem um chamado, e Deus me confiou aquela pessoa, e eu preciso fazer aquela pessoa florir na hora certa, no tempo certo, debaixo de uma orientação divina, mas aquela pessoa, mano, carrega algo que vai abençoar muita gente. Como é que eu vou calar uma boca de uma pessoa dessa? Seria eu louca calar uma boca de uma pessoa dessa, mano? Ou seria deixar essa pessoa cheia da unção ou mais imatura falar besteira e danificar a vida de outros? É por isso que as pessoas do ministério, mas elas precisam de oração. O púlpito não é meu. Entendeu? Eu trato muita gente, irmãos. E eu vejo cadeias e cadeias e cadeias, que pastores, que líderes. E eu não estou aqui para falar deles, que eu também sou um. Mas às vezes algema pessoas, amado, debaixo de um cativeiro satânico, e as pessoas ficam sufocadas e ficam chorando. E quando aquelas pessoas chegam até a mim, eu oro ao Espírito Santo, Pai, me dê uma direção. E quando eu converso com essas pessoas, amado, alivia essas pessoas. Eu vejo essas pessoas aliviadas e toda a glória, toda a honra para o nome de Jesus. Eu já errei já, meu irmão, já danifiquei coisas. Já dei oportunidade errada, confiei demais, já tive dano no ministério, marcou vida de pessoas.
Tem pessoas hoje fora da Mover porque eu dei a oportunidade a pessoas que danificou o ministério. Então Abraão errou feio aqui. Sara também. Por outro lado, Agar também. E aí chegou Ismael, um filho de uma estranha, que não estava na programação de Deus, e que se tornou-se inimigo de Israel até hoje. E essas guerras que você está vendo, é os filhos de Abraão. Filho da carne, de nações, de um erro. Foi perdoado, claro que foi. Porque hoje ele é representante da fé. Mas para dizer que o povo da fé erra, viu? Se você procura, se procura uma pessoa que não tem erro, teu lugar é na eternidade. Você diz assim, ó, eu fui naquela igreja, tinha esse erro, fui naquela outra, tinha esse erro. Você quer uma igreja sem erro, irmão? Morra. Morra e vai morar no céu. Porque lá não tem, não. Ele mostrou os erros, os danos, o perdão e a continuidade. Então não é porque uma pessoa erra que ela está condenada, irmão. Talvez ela com certeza marcou a vida de muitas pessoas. Não, aquilo não está na programação de Deus, e o que não está na programação de Deus não deve estar na minha programação. E se eu faço, vai ter prejuízo. E os prejuízos, amados, espirituais, são prejuízos. Não são eternos, mas são bem marcantes, viu, meu irmão? Enquanto a terra existir, aquela semente venenosa está procurando estourar em qualquer lugar. Você entende? Então vamos evitar o máximo que a gente pode. Siga a direção do Espírito. Siga a direção do Espírito. Siga a direção do Espírito. Nem pare que dá prejuízo, nem acelere que dá prejuízo, mas não nas pisadas. Veja, Abraão fez isso, não deu certo, não vou fazer não. Relacionamento fora do casamento, irmão, não dá certo. Entendeu? Colocar filho onde você não pode tomar conta também não dá certo. Amém, amado? Espera nas promessas de Deus. Não acelera. Não casa com qualquer um, porque chegou a hora, porque está velha, por causa da idade. Não, irmão. Vai nas pisadas do Senhor. Vai seguindo a direção do Espírito. Deus te mandou chegar perto de uma pessoa, então não sai. Ah, mas eu pensei que era assim. Não é, você não tem que pensar nada. Deus mandou você ficar. Então pronto, Deus mandou, está mandado, irmão. Ah, mas Deus mandou, mas eu pensava que foi Deus. Agora você pensava que foi Deus? Se fosse do jeitinho que você queria, então era Deus? A gente não quer que seja Deus do jeito que a gente quer, né? Mas não é bem assim. Então, cuidado na impaciência, né? Então, aí Deus novamente, depois que o menino nasce outro menino, e começou uma confusão. Aí Deus, de novo, começou a falar com Abraão. Abraão atingiu a idade de 99 anos. Ih, meu Deus do céu, 99 é peso, né, irmão? Será que a gente chega a 99 anos? E tu já imaginou quando tu chegar a 99 anos, como é que tá você? A gente só pensa aquele velhinho todo encolhido, enrolado no lençol, né? Aquele casaquinho de frio, naquele cantinho lá. E os filhos levando aquela papinha de aveia na boca, né? Mas quando ele completou 99 anos, o Senhor apareceu e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Qual é a exigência das pisadas de Abraão? Andar na presença de Deus. Anda na minha presença e vai te aperfeiçoando. Anda na direção do Espírito e vai te aperfeiçoando. Farei uma aliança contigo e mim. Outra aliança. Deus é Deus de aliança. Quer que aliança, amado? Você tem sua parte, eu tenho a minha. Quando a aliança é quebrada, alguém quebrou uma aliança, descompromisso. Amém. Farei uma aliança entre mim e ti. Não é só a minha, não, é você também. E te multiplicarei extraordinariamente. Agora aqui é a multiplicação extraordinária. Diga comigo o segredo da multiplicação extraordinária. Pensa aí. Deus vai dar a Abraão o segredo da multiplicação extraordinária. Quem quer saber o segredo da multiplicação extraordinária? Coloca aí, eu quero.
Quem quer saber o segredo da multiplicação extraordinária? Uma multiplicação extraordinária. Vou fazer uma aliança entre mim e ti. E te multiplicarei extraordinariamente. Amém? Extraordinariamente. Eu vou te dar uma dica agora, que vai te multiplicar extraordinariamente. Extraordinariamente. Eu vou te dar um segredo agora. Deus diz aí. Vou fazer uma aliança contigo. Eu vou te dar um segredo agora, que vai fazer você se multiplicar extraordinariamente. Amém, amado? Mas olha, eu vou dizer esse segredo segunda-feira. Segunda-feira eu trago o segredo para você, mas valendo que você vai descobrir o segredo, tá certo? Mas você vai lendo, porque segunda-feira eu vou explicar sobre esse segredo extraordinariamente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê paz, te dê alegria. Aqui está o Pix da nossa igreja. Seja um mantenedor, seja um abençoador desse ministério, e a bênção de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém? Amo vocês.